bola. Vamos falar sobre o Palmeiras, já que a gente falou sobre a prateleira mais alta do futebol brasileiro. O Verdão tá lá. Palmeiras é o nosso assunto porque ainda não entrou em campo em 2026, mas Gustavo Gomes, o xerifão, esse já virou notícia, viu? Estatísticas revelam que o zagueiro é o jogador de linha que mais esteve em campo desde 2020. E já que o assunto é a defesa do Verdão, quem Abel Ferreira vai escolher para ficar debaixo das traves para essa temporada? É, Everton, ele volta? É Carlos Miguel? Quem assume? O ano palmeirense vai começar teoricamente com uma grande dúvida no gol: o Everton ou Carlos Miguel. O Everton era o titular até sofrer uma lesão na mão direita em outubro e iniciou esta temporada treinando normalmente. Carlos Miguel, que o substituiu após a contusão, jogou 12 das últimas 14 partidas de 2025. Neste tempo sem atuar, o Everton teve chance de deixar a academia de futebol. Foi procurado por Grêmio e Bahia, mas não houve acordo com nenhum dos dois tricolores. O seu contrato termina exatamente no final deste ano. Desde a sua estreia em março de 2018, vestiu a camisa do clube em 454 jogos e se tornou o maior vencedor da história palmeirense com 12 títulos, ao lado de Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. É o jogador ao lado de Rafael Veiga que mais finais disputou pelo Verdão, 15, e junto com Dudu, o que mais venceu partidas pela equipe neste século, 267. É também um goleiro com a menor média de gols sofridos entre os que mais jogaram pelo Palmeiras, 0,72 por jogo. Já Carlos Miguel chegou ao clube em agosto e tem contrato até julho de 2030. Em números, Gustavo Gomes está em alta, segundo um levantamento realizado pelo CIES, Football Observatory. Segundo o grupo de análises estatísticas, o paraguaio é o jogador de linha que mais esteve em campo desde 2020. Atuou 28.194 minutos em 319 partidas. Há 7 anos e meio no Verdão, o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 43 gols marcados, se prepara para mais uma temporada. Logo começa o Campeonato Paulista, que sempre nosso foco, nosso objetivo é brigar para ganhar. Há uns quantos anos que estamos aí chegando nas finais, ganhando, competindo sempre bem, e obviamente o Brasileirão também, que já vai começar logo. Então a gente está trabalhando de uma forma muito séria aqui nessa pré-temporada para já tentar pegar o ritmo do jogo e chegar da melhor forma nos primeiros jogos também. Ontem os atletas do Palmeiras participaram do primeiro jogo treino desta pré-temporada e venceram o Desportivo Brasil por 5-2. Inclusive com a participação do Marlon Freitas, o primeiro reforço anunciado neste ano de 2026. Por outro lado, o zagueiro Mikael deixou o clube, foi emprestado ao Inter Miami dos Estados Unidos, a equipe de Lionel Messi. O time estreia em 2026 neste sábado, quando vai ao Canindé enfrentar a Portuguesa pelo Paulistão. Vamos fazer nosso melhor nesse primeiro jogo para tentar conseguir a primeira vitória e depois seguir por essa senda, né? Tá aí o xerifão Gustavo Gomes falando. Antes de eu perguntar aqui para você, Ronaldo, um abraço para Band Santos. Todo mundo lá ligado em vocês, o pessoal mandando mensagem pra gente, Band Santos, assistindo e curtindo aqui a nossa resenha no Jogo Aberto. Ronaldo, de trave de gol, você que entende. Um pouquinho. Especialista na parada. Pouquinho. Quem é que começa a temporada do Palmeiras, né? Porque o Everton era titular absoluto, infelizmente sofreu uma lesão no momento importante do Palmeiras, né? Acabou ficando fora da Libertadores, perdeu a grande final. Carlos Miguel veio e assumiu. Você começaria com quem agora no Campeonato Paulista mesmo? Já final de semana. Aí eu fiquei sabendo, não sei se é pelos fofoqueiros aí, que o Everton estava negociando com o Bahia e o Lomba renovou. Sim. Então eu acho, por essa movimentação que a gente viu aí um pouco, eu acho que o Carlos Miguel deve começar jogando e na reserva deve ficar o Lomba e o Everton deve ir embora, não é?
Tá doido? Bateu com a cabeça, meu? Ué, mas renovou o Lomba. Não, eu até congelei, é que eu também ouvi, também soube desse barulho nos bastidores que agora, tinha essa meu gosto, possibilidade do Everton sair. Então, mas o meu gosto, assim, de ver dos goleiros, de conhecer os goleiros, sim, o meu gosto como goleiro Sim. é o Carlos Miguel jogando e o Everton também lá no Palmeiras, porque vai ter muitos campeonatos. Ele e o Abel podem até revezar numa Copa do Brasil, colocar um, aí colocar o outro, ali coisa e tal. Seu goleiro de Eu não gostava Copa. disso. Você mas- gosta dessa ideia, Dracena? Não, eu teria manter o Everton. O Everton, ele saiu por causa da lesão. Não saiu por causa porque estava mal. Então, para mim, o Everton. A pergunta que fica é, quem será o goleiro titular? Carlos Miguel, o Everton fica no banco, ele vai embora porque teve esse mercado da bola. Fala-se um pouquinho daqui, a gente escuta ali, mas não ganhou força essa notícia. Dracena, Everton está no Palmeiras. Saiu do gol por conta da lesão. Você começaria com o Everton ou permanece Carlos Miguel? Os dois jogaram no Corinthians, No início, Carlos Miguel sentiu um pouquinho, chegou no momento de muita pressão no Palmeiras, mas depois mostrou por quê. Os dois no Corinthians, Você não pode abrir mão da experiência, do potencial do Everton. Como você bem disse, Lívia, ele saiu por causa de lesão. É claro que o Carlos Miguel entrou, mostrou seu potencial, sim. Eu acho que é uma briga muito sadia e vai ser muito importante para o Palmeiras, porque vai potencializar tanto um como o outro. Então, porque ninguém vai querer ficar no banco para o outro. Você não gostou do Carlos Miguel, Não, eu gosto dele, é um bom goleiro, mas eu não posso abrir mão de um goleiro que ganhou 12 títulos no clube, que tem uma história no clube assim, entendeu? Agora, se ele estivesse falhando, se ele estivesse mal, ok. Agora, o cara, ele saiu por lesão. Então, para mim, eu colocaria o Everton para começar a temporada, até porque ele vai estar mais preparado, porque treinou bastante aí nessas férias que a gente viu, para continuar na sequência. Cicinho, nesse momento tem uma hierarquia? Não tem? O Dracena apontou bem, né? 12 títulos. O Everton era soberano debaixo das traves ali do Palmeiras, né? Personagem muito importante nessa safra dos últimos 5 anos aí do Palmeiras conquistando tudo. Tem uma hierarquia ou não? Perdeu o time, o trem passou, Carlos Miguel chegou, representou, foi bem no final da temporada e assumiu. Como é que você enxerga esse momento? Não, para goleiro eu sou a favor, sim, da hierarquia, sim. Até porque o Everton não saiu porque estava mal, né? Houve umas oscilações, mas assim, na minha opinião, ainda ele é melhor goleiro do que o Carlos Miguel e eu optaria, sem sombra de dúvida, pela titularidade dele. Com quem que o Palmeiras joga no final de semana agora? Portuguesa. É com a Portuguesa. No sábado, ou seja, vamos ficar de olho para ver se o Abel pensa como time aqui. Eu acho que eu tô nessa com você, Cicinho, tem que ter uma hierarquia, né? A posição de goleiro é muito difícil, né? Para o reserva que fica na expectativa e se não for numa situação como essa de lesão é porque o goleiro tem que estar falhando muito e não era o caso do Everton. Ele recuperou, fica a expectativa de voltar para a titularidade. Então, Palmeiras e Portuguesa já sábado nesse final de semana no Campeonato Paulista. Quem não precisou esperar, já contratou e anunciou, foi o Palmeiras. Marlon Freitas vai falar hoje em coletiva de imprensa e nós vamos para lá agora, porque Marcelo Rosenberg, o nosso repórter, marca presença aqui ao vivo na tela do Jogo Aberto, porque ele vai estar ali acompanhando justamente a coletiva de imprensa. Seja muito bem-vindo ao Jogo Aberto, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Lívia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Primeira participação minha no ano nesse programa tão especial, num dia muito especial para a torcida do Palmeiras, com a apresentação do Marlon Freitas. O primeiro reforço oficial do Palmeiras nessa temporada. Lembrando que no ano passado o Palmeiras contratou nada mais, nada menos do que 12 jogadores, gastando 698 milhões de reais. O Palmeiras, que treinou esta manhã aqui na Academia de Futebol, volta a treinar no período da tarde e o Abel já esboçando a equipe que vai estrear contra a Portuguesa no Campeonato Paulista no próximo sábado. O próprio Abel disse que vai testar todos os jogadores, é bem provável que ele tenha uma linha muito parecida com aquela linha que ele adotou no ano passado, né? Times mistos, times mesclados, e fica a expectativa em relação ao Marlon Freitas, que jogou ontem, né? Participou ontem de um jogo treino, o Palmeiras venceu o Desportivo Brasil por 5-2. É isso, daqui a pouco, a partir da 1h da tarde, muito provavelmente com a presença da Leila Pereira, Marlon Freitas, apresentado oficialmente aqui. E a gente vai poder perguntar para a Leila em relação a possíveis reforços. Vem um zagueiro, vem um volante? É isso aí, Lívia, eu volto com você.
obrigada. O Marcelo Rosenberg marcando presença, a primeira participação dele aqui no Jogo Aberto. Então você já sabe, pintou Marlon Freitas lá na academia, na programação da Band. Você vai ficar por dentro e claro que amanhã a gente também vai falar muito sobre isso. Doutor, a única contratação do Palmeiras até o momento, Marlon Freitas, acho que uma contratação muito pontual e muito assertiva para agitar esse meio de campo do Palmeiras. Eu acho um baita reforço. Grande reforço, uma equipe já estruturada, que não ganhou títulos, mas nem por isso deixou de disputar todos, né? Então, acho que é um grande reforço que se adapte rapidamente. O Palmeiras faz um planejamento muito bem feito. Agora, o resultado é aquilo que eu digo. Contratou só ganha um cara, doutor. Tá aí, tem um grande elenco. Tem um grande elenco. Pô, ele é 7,5 também, que ele é o Marco, ele é 8, 9. Que planejamento é esse? Contratou um cara, não ganhou nada na temporada passada. Foi o ano que mais investiu, porque eu vi o grande elenco, não ganhou nada no passado. Ano retrasado no Paulistinha. Grande elenco. Para, 66 é o maior campeonato do mundo. Vamos comparar, Mas até doutor. onde a gente sabe, só tem como ganhar um. Só o Corinthians. Calhou que o adversário ganhou. Mas, Capelo, o Palmeiras foi muito criticado por não ganhar, justamente por ter contratado muito. Tem investido. O ano mal virou. Precisa ir no mercado, assim, já? Claro. Desesperado? Olívia, contratou mal. O torcedor palmeirense concorda comigo. Aonde? O Palmeiras Vai ser aqui um palmeirense? Aqui está um palmeirense. entendeu? Tá. Mas o torcedor palestrino sabe do que eu estou falando. Você que está assistindo o programa, você discorda de mim? Esse jogador o Palmeiras contratou bem ou contratou mal? Alguns jogadores não renderam. Contratou mal. Não, contratou Alguns jogadores não renderam o que a gente esperava. O que o Sousa fez na carreira para vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo? O Facundo Torres, entre outros caras que eu não gosto de ficar nomeando aqui, mas o torcedor sabe o que eu tô falando. Então o Palmeiras virar a temporada que não ganhou nada ano passado e retrasado, um Paulistinha e contratar cara, nota 6? Se for, desculpa, se for, 6. se O for, Maicon é melhor que ele. Se for assim, o Maicon é melhor que ele. Se for assim, é igual o Flaco Lopes. Quando chegou, você criticava muito ele. Ficou um ano e pouco Eu nem lá. falei do Flaco Lopes aqui. Você criticou quando ele chegou, que ele não estava rendendo e tal. Não e tava agora, rendendo. um dos principais jogadores. Então tem que ter calma. Calma. De repente, esse ano agora, a temporada vai começar do início. E aí quem a gente vai... 2 anos sem ganhar nada. As contratações do Palmeiras na temporada passada vêm no perfil dos últimos anos. Personagens que precisam de tempo, de minutagem para ser lapidado, se adaptar a esse Palmeiras. E aí, ano passado, pesou justamente por conta disso. O Flamengo foi no mercado e trouxe personagens prontos, vitoriosos. Danilo, Saúl, Jorginho, o Palmeiras tem um outro perfil. Parece que vai mudar, porque o Marlon é um cara que no Botafogo ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, um cara mais cascudo, era capitão, tem um perfil diferente. Vamos ver se o Palmeiras vai agora mudar o perfil das contratações ou não, porque esperar para lapidar custou caro. Temporada passada eles terminaram zerado. Mas olha, nosso parceiro Cicinho tem um recado para você aqui que está no Jogo Aberto. E quando fala do São Paulo, aí vem política. Vamos para o intervalo rapidinho, na volta tem mais resenha, mas ó, no YouTube a gente continua falando sobre o Palmeiras e as contratações. Estamos aqui já, ô Cicinho. Se arrasou, tá Boa, bom. Cícero. Me diz uma coisa, você compactua com o raciocínio do Capelanes aí sobre a chegada de Marlon Freitas e que o Palmeiras está muito devagar no mercado da bola? Precisa contratar mais? Olha, não. Não concorda comigo? Não concordo contigo. O Palmeiras tem um time montado. A grande contratação do Palmeiras foi o Abel ter permanecido. Por quê? O Abel pisaram no calo dele. O Abel não ganhou nada o ano passado. Ele entendeu a prioridade, às vezes, muitas das vezes, no clássico. Então, acredito numa postura diferente. A grande contratação do Palmeiras é você manter o elenco e, acima de tudo, freguês do Corinthians, um treinador. Então, a chegada do Marlon... Mas a pergunta da Lívia não foi essa. A pergunta da Lívia foi em relação a contratações. Não tem nada a ver com o Abel. É jogador Cara, chega, mas jogador vai. mas Você deixa tá eu te circulando falar o negócio. É uma Vamos pergunta, lá. responde a pergunta, irmão. Qual atacante que você vai encontrar melhor do que o Flaco Lopes e o Vitor Roque? O Flamengo achou. O Flamengo achou. Achou quem? O Flamengo achou. Achou O quem? Corinthians achou. Achou. O Corinthians Mas achou o Depay. Mas peraí, você tá falando do nível dos times. O Corinthians. O zagueiro que foi jogar nos últimos 2 jogos. Agora o quê? Nós temos os atacantes, seleção argentina e seleção brasileira. Você vai contratar qual outro atacante? Você tem o Bruno Rodrigues voltando no banco. Você tem o melhor sistema defensivo. O Memphis Depay tá na Copa. Qual melhor? Se você não sabe, o Memphis Depay tá na Copa, filho. Quem? E o Yuri não vai porque não quer.
Memphis Depay, ele tá curtindo férias aqui usando vocês. Não interessa, O velho. Memphis Depay é o único cara. Ganhou. O Marcelo O cara Paes, ele tava campeão. assim, ó. O Marcelo Campeão. Paes, ele tava pensando, porque ele é um excelente administrador. O Memphis ganha 4 milhões, mas só que cada gol, cada passe, ele ganha mais não sei quanto de bonificação. Agora eu quero saber quem foi o herói. Esses 4 milhões é pra quê? É só pra ele estar aqui? E o Palmeiras? Se o cara ganha 4 milhões é pra fazer gol, é pra dar carrinho, é pra dar bicicleta, é pra... Você sabe mais do Corinthians do que do São Pra Paulo. mim. Se você soubesse mais do São Paulo, você não ia na boca do É que caixa a pauta é outra. O reclamar. Palmeiras não precisa. Esse cara aí chegou pra completar o elenco, que é muito bom e que vai ser protagonista esse ano. Pra mim, mais 2 peças aí de reposição. Um pro ataque, um ponta, ali, Mundial um e extrema, ali e um zagueiro. Duas Tá excelente. peças, o Mundial. Já pode fechar o time já pra temporada. Só essas duas Qual é contratações. a segunda contratação, Dracena? Não ouvi. Um atacante extrema e um zagueiro. Um zagueiro. Mas a Lívia falou de... Gente, vocês estão desvirtuando o que a Lívia está falando. A Lívia está falando em relação a elenco. O elenco do Palmeiras, se você for É ruim? analisar pelo dinheiro que se gasta e pelo que vale, Não é ruim, Não é bom. Ah, para, Ô, gente, vem cá. Capelanes, pelo amor de Giais. Deus. Esse elenco aí não é ruim, Pelo amor de não. Deus. Você adorou esse elenco. O doutor falou uma coisa. O doutor falou uma coisa aqui o ano passado. quieto, Lívia. Que Ô, Lívia, acontece o Palito. seguinte: o Palmeiras contratou, mas se você colocar esses jogadores que você bem disse no mercado, vai pagar a mesma coisa do que o Palmeiras contratou. Mas uma coisa é dinheiro, capitão. Outra coisa é que o cara entrega em campo. Mas então, São se o cara não jogadores que entregou, estão prontos, os caras não mas entregam. outros times não querem, irmão, entregam. para. Então leva embora. Tá, para, você nem sabe, seu time é... Vamos pro ao vivo, vamos voltar.